Ora, boas pessoal, vamos então dar início à primeira aula de programação do nosso curso de Java. Nós vamos fazer então o nosso primeiro programa. Vamos aqui em File, New Project, Java Application, Next, damos aqui o nome do projeto. Vocês dão o nome que ok. Criamos o projeto. Depois do projeto tem um source package e tem os packets que são as divisões, ou seja, os pacotes, digamos assim, das classes. Depois de termos um pacote, temos as classes lá dentro, podemos criar inúmeras classes, as classes que pretenderem desta forma, dão o nome da classe e as classes são criadas. Ou seja, um bocadinho é desta forma que o NetBeans funciona. Eu vou apagar aqui este projeto porque já tenho um projeto criado para esta aula. E vamos então fazer o nosso primeiro programa. Ora bem, vamos então apagar esta classe para fazer mesmo tudo de raiz. Imaginemos que temos temos mesmo o package. Apenas vamos criar então uma classe em que eu vou dar o nome de main, mas lá está, podemos dar o nome que pretendermos e vamos criar então um método de default que é o que faz o arranque do programa. Vocês têm que saber este core, não há muito que se lhe diga, não é? Ou seja, sem este método o programa não arranca. E vamos então fazer o nosso famoso Hello World e ver se o programa funciona. Ok, o que eu fiz foi Shift F6, que é exatamente a mesma coisa que clicar nesta setinha aqui em cima. Ou então clicar o botão direito na classe de arranca e fazer Run File. Ora bem, relativamente às variáveis, nós podemos declarar variáveis string nome e dentro de aspas, atenção, que as strings, as letras, ou seja lá o que for, tem que estar sempre dentro de aspas, no que toca às strings. Atribuímos o nome e aos inteiros, por exemplo, atribuímos um valor. E podemos declarar variáveis float, whatever vocês pretenderem. E vamos então chamar as variáveis para ter uma ideia de como é que funciona. Agora metemos um macho para atribuir a variável. A variável neste caso é nome. Vamos pôr aqui um
um espaçozinho para dar ou seja, para os valores não ficarem todos juntos. E aqui também. Ora bem, vamos lá ver o que é que aparece. Hello World, João 22. Bom, este é o nosso primeiro exercício. Vamos então fazer um exercício a seguir a este, um bocadinho mais interessante. Ora bem, vamos então à aula 2, em que nós temos um exercício que pretendemos criar uma classe com o objetivo de fazer a média de um determinado número de valores. Ora bem, como é que isso se faz? Ou seja, como são vários valores, nós vamos declarar um vetor. Vamos declarar não, vamos... Sim, vamos declarar um vetor. E vamos declarar então um vetor com inúmeros atributos. 55, 76, enfim, já chega. E agora, o que é que vamos fazer? Vamos criar uma classe, para não fazer isto tudo junto, vamos criar uma classe. Vamos criar uma classe em que vamos agarrar naquele vetor e vamos fazer a média daqueles números todos. Como é que isso se faz? Nós declaramos aqui um método e esse método, vou chamar esse método de calcular com a variável de vetor da outra classe. Da classe que acabamos, ou seja, do vetor que acabamos de criar. Da classe main, neste caso. Ora bem, vamos então começar a desenvolver o nosso código. Vamos declarar uma variável para fazer a soma. E vamos fazer um ciclo de forma a que se corra todo o vetor, ou seja, o objetivo é passar em todas as posições do vetor para fazermos a soma. E mais, ele vai incrementar, vai correr todas as posições do vetor, porque isto aqui é o tamanho do vetor. Ou seja, se o vetor tivesse 50 posições, o i ia correr 50 posições. Porque ele aqui está a dizer que o i, imaginemos que o vetor tinha 50 posições, o i ia ser sempre inferior a números até chegar à posição 50. Neste caso era a 49. Mas enfim, como ele começa do zero, dava 50 posições. Vamos então guardar os valores na variável total. Ok, ele aqui vai guardar, fazer a soma dos valores. Isto aqui convém declarar a zero. Declarar a variável atribuindo o valor zero para ser inicializada a zero. Ora bem, nós já temos a soma de todos os valores que estão dentro do vetor, ou seja, temos aqui o ciclo que irá correr todo o vetor e temos aqui cada posição que o valor i passar, ele vai atribuir
à variável total. Ou seja, no fim do ciclo, o total vai ter a soma de todas as posições do vetor. Ou seja, neste caso, a soma de todos os valores que estão dentro das posições do vetor. Enfim, acho que não fui muito confuso. Vamos lá então fazer o return do método. Neste caso será total a dividir por o número pela quantidade, pelo tamanho do vetor. Ou seja, o tamanho do vetor é números ponto length. Ok. Ou seja, nós já temos aqui ou seja, ele vai fazer a devolução da divisão, ou peço desculpa, da divisão, enfim, sim, da divisão que é a média, e nós vamos então fazer aqui um print da média, que será então a média então é o nome da classe, o nome da classe, e depois atribuímos, concatenamos com o método e já temos a nossa média. Ou seja, o que se passa aqui, o que acontece, o objetivo disto é nós irmos buscar um método que está dentro da classe média. E este método é este método aqui, que irá retornar, que irá receber os valores, que vai buscar ao outro lado, vai executar todos os parâmetros e vai retornar este valor. Como já vimos, é a média. Essa média será imprimida aqui. Vamos então lá ver se isto funciona. Shift F6. 23. Se nós atribuirmos aqui outro valor qualquer, a média, em princípio, quem quiser verificar pode fazer com a calculadora. Ora bem, vamos então ficar por aqui. Vamos então acabar com a nossa primeira aula, finalizar a nossa primeira aula. E se tiverem alguma sugestão para as próximas aulas e tiverem algum problema em que eu vos possa ajudar e, enfim, se vocês, eu conto sempre com a vossa opinião. Deixem a vossa opinião aí nos comentários. Se gostaram do vídeo, subscrevam e metam gosto. Bom, até a próxima, pessoal.